Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece bem básico, mas que na verdade esconde uma química incrível: a condutividade elétrica de soluções aquosas. O que será que acontece lá no nível molecular quando a gente dissolve alguma coisa na água e de repente ela passa a conduzir eletricidade? Vamos investigar isso juntos. Todo mundo já ouviu aquele aviso, né? Cuidado! Água e eletricidade não combinam. E é um risco muito real. Principalmente quando a gente pensa em algo como a água do mar, imensa, como nessa foto aqui da costa da Bretanha. Que a água do mar conduz eletricidade, todo mundo sabe, mas o porquê disso tem um detalhe muito interessante. E é aqui que a coisa fica curiosa. Porque veja bem, a água pura, H2O e nada mais, é uma péssima condutora de eletricidade. Na verdade, ela é quase um isolante. Então, peraí, se a água pura não conduz, o que tem de tão especial na água do mar ou até na água da torneira da nossa casa que a transforma numa condutora tão boa? Essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Para entender esse mistério, os químicos têm um experimento clássico e que é super visual: o famoso teste da lâmpada. A lógica é bem simples. Se a gente coloca uma solução num circuito e a lâmpada acende, é porque a solução conduz a eletricidade. Vamos ver o que acontece? No nosso primeiro teste, a gente dissolveu cloreto de sódio, o bom e velho sal de cozinha, em água. E olha só o resultado. A lâmpada acende, e com um brilho forte. Isso já mostra pra gente que uma substância iônica, como o sal, quando entra em contato com a água, cria uma solução que é, sim, condutora de eletricidade. Certo. E se a gente tentar com o açúcar? O açúcar já é diferente. Ele é um composto molecular. A gente dissolve ele na água e... nada. A lâmpada continua apagada. A solução de água com açúcar não conduz a eletricidade. Isso já é uma pista muito importante, né? Nem tudo que dissolve na água vai fazer a lâmpada acender. E agora vem a parte que pode confundir um pouco. A gente pegou o cloreto de hidrogênio, o HCl, ele também é um composto molecular, igualzinho ao açúcar. A gente esperaria que a lâmpada ficasse apagada, certo? Mas não. Quando ele é dissolvido em água, a lâmpada acende. Então, como pode? Dois compostos moleculares e resultados totalmente opostos. O que está acontecendo ali dentro? A resposta para esse quebra-cabeça está em dois processos que acontecem em escala microscópica. Processos que dependem totalmente da natureza de cada substância: a dissociação iônica e a ionização. Vamos entender a diferença entre eles. Primeiro, a dissociação iônica. Esse é o caso dos compostos iônicos, como o sal de cozinha. É importante entender que o cloreto de sódio, mesmo sólido, já é feito de íons, os positivos de sódio, Na+, e os negativos de cloro, Cl-. Eles já existem. O que a água faz é simplesmente separar esses íons, que já estavam lá, e deixá-los livres para se movimentar pela solução. E são justamente essas cargas elétricas móveis que permitem que a corrente passe. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, o sal, um composto iônico. A água chega e libera os íons que já existiam. Do outro lado, o açúcar, um composto molecular. A água só espalha as moléculas de açúcar inteiras. Ela não quebra nada, não libera carga nenhuma. E sem cargas livres para se mover, não tem como conduzir eletricidade. Simples assim. E isso nos traz de volta ao mistério do HCl. O nome do processo aqui é ionização. E por quê? Porque, ao contrário do açúcar, quando o cloreto de hidrogênio entra na água, a interação é muito mais forte. A água literalmente quebra a molécula de HCl, forçando a criação de íons de hidrogênio, H+, e de cloreto, Cl-. Percebe a diferença? Esses íons não existiam antes, a água criou os íons. Então, a gente viu que algumas substâncias só liberam íons que já estavam lá, e outras criam íons novos. A química tem um nome que agrupa esses dois comportamentos. E esse nome é eletrólito. Um eletrólito é basicamente qualquer substância que, quando dissolvida em água, forma uma solução que conduz eletricidade. E não importa como, seja por dissociação, como o sal, ou por ionização, como o HCl. Os dois são eletrólitos. Já o açúcar, que não faz nada disso, é chamado de não eletrólito. Essa tabela aqui é ótima para a gente organizar as ideias. O NaCl iônico sofre dissociação e conduz. O açúcar molecular só se dissolve e não conduz. E o HCl, a nossa exceção, que também é molecular, sofre ionização, cria íons e por isso conduz. O padrão ficou bem claro, né? A regra de ouro é, para conduzir eletricidade, precisa ter íons se movendo na solução. Ponto final. Ok, entendemos a química por trás do fenômeno. Mas e daí? Qual a importância disso no nosso dia a dia?
Bem, acontece que esse princípio básico é uma ferramenta poderosíssima para a gente monitorar a saúde dos nossos rios, lagos e oceanos. É que a condutividade elétrica funciona como um ótimo termômetro para a poluição da água. Pensa só, despejos de esgoto ou de indústrias geralmente estão cheios de substâncias que formam íons na água, sais, fosfatos, nitratos. Quanto mais poluentes desse tipo, mais íons e maior a condutividade. Então, medir a condutividade é uma forma rápida e eficaz de soar um alarme sobre a qualidade da água. E essa citação resume a ideia perfeitamente. Medir a condutividade não vai nos dizer exatamente o que está poluindo a água, se é um sal ou um nitrato. Mas um aumento repentino na condutividade é um sinal de alerta, um indicador claro de que alguma coisa errada está entrando naquele ecossistema e que uma análise mais detalhada é necessária. É uma ferramenta de monitoramento crucial. E com isso a gente fecha o nosso raciocínio. Começamos com um experimento simples de uma lâmpada acendendo e terminamos com uma ferramenta para diagnosticar a saúde do nosso planeta. A condutividade da água é mais que um conceito químico, é um sinal vital. E isso nos faz pensar. Que outros segredos sobre o nosso mundo estão aí, escondidos, esperando para serem revelados pela linguagem da química?